Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje o programa tem como destaque não um livro, como você está acostumado a assistir, mas nós temos hoje um projeto de pesquisa apresentado à Universidade Metodista de São Paulo como requisito para obtenção do doutorado em Ciências da Religião. Ou seja, é uma tese de doutorado e tem como título a conversão ao espiritismo no Brasil. Os fatores motivacionais da migração religiosa para o espiritismo no Brasil. E quem está conosco para comentar o seu trabalho é José do Carmo Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Rodrigues. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Zilda. Meus cumprimentos a todos os seus telespectadores. Bom, eu acho que esse tema é interessantíssimo aqui para o nosso programa e eu acho que isso vai ser um motivo a mais para o nosso telespectador estudar ou algo a mais que ele vai ter para poder estudar sobre o espiritismo. Mas antes da gente falar exatamente da sua tese, do seu trabalho, a gente gostaria de falar um pouquinho de você, né? Da sua formação, se você é espírita, que a gente acredita que é, né? Porque vai fazer um trabalho desse, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, eu nasci num lar espírita, né? E, embora tenha desde cedo tomado conhecimento da doutrina espírita, fui me interessando por ela no nível de estudo, já um pouquinho numa idade um pouquinho mais avançada, mais posterior, né? Essa aproximação com o espiritismo sempre me obrigou, de certa forma, ao estudo, certo. Principalmente das obras básicas, né, dos livros do Chico Xavier, etc. E no campo acadêmico, até bem pouco tempo, havia comunidade, de certa forma, falta de estudos acadêmicos sobre isso, né? A minha formação é militar, eu sou militar do Exército, né? E terminada a minha carreira militar, eu me dediquei à formação de uma carreira acadêmica na área da administração, optando posteriormente, que é o que eu estou concluindo agora, né? Concluo ano que vem, essa opção pela área de religião também, né? Estudando a parte de filosofia, de movimentos religiosos e assim. E a Universidade Metodista de São Paulo tem um programa nesse sentido, né? Que é um programa de doutorado. Aliás, é o programa uma notificação mais alta do MEC para cursos de ciências da religião, né? Então, eu apresentei o meu projeto e foi aceito. Então, a minha história é como professor agora, né, na área de administração, para algumas faculdades. E pleiteando aí maiores conhecimentos no ramo das ciências da religião. Muito bom. Então, mas a curiosidade, assim, por que esse tema, né? A conversão ao espiritismo no Brasil. E aí eu acho que vai surgir algumas questões, né? E acho que a primeira que me surgiu quando eu estava lendo é assim, se os estudiosos do espiritismo dizem que o espiritismo não será uma religião, mas estará em todas, como é isso? Como é esse estudo da conversão ao espiritismo? É interessante, para mim é curioso, né, saber como que vai ser isso. Então, pois quando eu terminei o meu mestrado, em 2006 para 2007, eu queria direcionar o meu estudo para aquilo que eu sempre gostei, que era de filosofia, educação e religião, né? Aí houve a oportunidade do curso de doutorado oferecido pelo IMESP, mas eu precisava escolher um tema, porque é feita uma seleção de projetos de pesquisa lá eram aproximadamente 5 vagas para todo aquele semestre. Dessas 5 vagas são aproveitadas 2 ou 3. Então eu tentei escolher um tema que fosse ao mesmo tempo interessante para nós espíritas, mas também para aqueles que precisam de algumas informações a respeito da doutrina espírita, né? Então, aproveitando, em 2007, você sabe, foi o 60º do lançamento do Livro dos Espíritos, e foi quando eu entrei com o meu projeto. Então isso já teve um peso, né, dessa comemoração, a presença do espiritismo na mídia, em função dessas comemorações, né? Emissão de selos, essas coisas todas. E eu então coloquei esse tema, calculando também que ele fosse terminar com o censo de 2010, que é quando nós teríamos conhecimento de quantos brasileiros são espíritas, né? Ora, se aumentar ou diminuir, existe uma transição do número de pessoas que se tornam ou deixam de se tornar espíritas. Focando naqueles que se tornam espíritas, eu então organizei um projeto de pesquisa baseado num questionário, uma pesquisa de campo, em que eu tentaria analisar o porquê que as pessoas então se tornam espíritas, né?
o trabalho não é muito fácil. Né? Primeiro porque existem certos conceitos que precisam estar mais ou menos bem definidos. Por exemplo, se você é convertido ou não, né? Ou o quanto você é de espírita ou o quanto você não é espírita. Porque a gente percebe que existem pessoas que se denominam de uma religião, mas quando a situação aperta, quando acontece algum problema, ela corre no espiritismo ou no espiritualismo. Né? Isso. Então, ela não tem uma definição exata da sua religião, da religião, né? Porque religiosidade é diferente de religião, né? Isso. Mas da religião que ela segue, né? Então deve ser mesmo um trabalho muito difícil de fazer. Principalmente pelo seguinte fato, como a doutrina espírita apresenta alguns conceitos inovadores em termos de interpretação religiosa, as pessoas, mesmo de outra religião, podem tender a acreditar em alguns princípios dela. Você vê no fenômeno da mídia, quantos filmes não estão aparecendo hoje em dia com a comunicação dos espíritos ou dos processos de reencarnação. As novelas, né? As novelas também tocam muito nesse aspecto, principalmente no Brasil, né, onde a gente vê que existe um solo fértil para isso. Então, as pessoas no Brasil, com uma maior liberdade de consciência religiosa, aceitam determinados princípios, às vezes sem se denominar espíritas. Eu sou católico, mas acredito na reencarnação. Exato. Né? Eu sou católico, mas eu vejo espíritos. Né? Então, faz aquilo que a gente costuma chamar, em termos de ciência da religião, uma espécie de self-service dos princípios religiosos. Né? Não, eu faço uma coisa aqui, mas eu boto uma fezinha ali, etc. e tal. Mas, então, a primeira noção era da definição de quem era convertido ou não. Então, minha estratégia foi deixar para que as pessoas que respondessem o questionário dissessem se são ou não espíritas. Né? Se é espírita, responde. Quer dizer, no questionário você tem diversas perguntas que servem para que a gente direcione a pessoa ou para que eu tenha condições de definir o seu perfil. Certo. Então, como espírita. Eu acredito nisso, acredito naquilo, por isso é que eu acho que eu sou espírita, entendeu? Eu queria saber, assim, qual é o processo para a gente escolher uma religião, né? Porque a gente nasce inserido, como você mesmo diz no seu trabalho, inserido numa religião, né? Então, o que faz as pessoas, em determinados momentos, mudar de religião? Mas eu quero que você me responda isso daqui a pouco, porque a gente vai para o intervalo. Tudo bem. Nós vamos para o intervalo, mas a gente volta já falando desse assunto bastante interessante para todos nós. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com José do Carmo Rodrigues sobre o seu trabalho, tese de doutorado, que tem como título A Conversão ao Espiritismo no Brasil. Bom, Rodrigues, é o seguinte, a gente deixou aqui uma questão para você, né? Como que é esse processo de escolha da religião, né? Porque a gente realmente nasce, né? Todos nós, quando nascemos, temos a nossa família já tem uma religião, ou se não atua efetivamente não é praticante, mas tem uma crença, enfim. Como é que a gente muda isso? Por quê? Né? Isso é o que você fala aqui para nós, né? Acho que de início é importante a gente considerar o seguinte: quando você faz um trabalho acadêmico, você precisa vincular aquilo que você está declarando a uma série de limitações que o mundo acadêmico impõe para tornar válido o seu trabalho. Então, se eu disser, por exemplo, que uma coisa que eu acredito, e a maioria dos espíritas acredita também, de que quando nós nos tornamos espíritas nessa reencarnação, isso obedece a uma antecipada programação feita no plano espiritual. Sim. Mas é difícil colocar uma coisa como essa num trabalho acadêmico. Verdade. Então, procurando fatores mais próximos da vivência do espírito encarnado, e aí sim eu tenho condições de colocar isso dentro do trabalho acadêmico. Então, o que faz as pessoas terem uma religião inicialmente? Os estudos ou os estudiosos chegam à conclusão de que existe algo dentro da consciência humana, seja essa ou da alma humana, como queremos chamar, que puxa alguma coisa transcendental. Não é? Quando o ser humano olha para dentro de si mesmo, ele não vendo o exterior que é materializado, ele só vê os seus sentimentos, e aí questiona os seus porquês, e aí procura em algum lugar a resposta para o seu destino, para essas coisas todas. E aí, então, cada um opta por uma explicação que lhe pareça lógica ou convincente. Né?
Então, aqueles que transitam, aqueles que estão trabalhando dentro de uma religião, principalmente no mundo de hoje, têm janelas abertas para diversas outras opções e enxergam nelas essas opções de resposta, né? Eu elenco na minha pesquisa perto de 18 itens que poderiam ser fatores motivacionais da busca pelo espiritismo, né? As pessoas se aproximam, às vezes, do espiritismo porque estão no ambiente familiar, né? Às vezes é no ambiente familiar em que nasce, às vezes no ambiente familiar predominante, né? É um ramo da família que não é espírita, mas por muita convivência com o primo, enfim, aí acaba indo para o centro espírita e acaba ficando, certo, né? É Outros passam por fenômenos dolorosos, em que a experiência do sofrimento os faz se aproximar de alguma coisa que para eles explique melhor as causas do sofrimento, os motivos pelos quais ela tem que ter resignação com aquilo, né? E esse entendimento às vezes a satisfaz, né? Outros ainda se aproximam maravilhados pela literatura espírita, que hoje em dia está bastante profusa. Existem muitos autores que hoje se dedicam ao estudo dos diversos princípios doutrinários, né? Outros ainda por diversas mudanças da própria maneira de encarar a vida, né? Eu tenho um pesquisador que eu cito na minha pesquisa, o James Fowler. Ele é é professor nos Estados Unidos e ele cita que durante as diversas fases etárias de uma pessoa, ela passa por estágios de fé. Aliás, o livro dele se chama Os Estágios da Fé. E ele diz que estamos prontos para determinado tipo de modificação ou interesse ao longo da nossa vida, né? Isso é uma das coisas que a doutrina, que a pesquisa poderá estudar, né, ou medir, né, pela maior frequência dessa transição na idade de cada um, né? Então, outra ainda se pode ter a proximidade com o espiritismo pela capacidade que os espíritas do Brasil têm de praticar a caridade. Isso sensibiliza muitas pessoas. Muitas pessoas começam a ajudar as obras espíritas por encontrar talvez a mesma repercussão em outras denominações, né? Então se aproxima e ao se aproximar gostam do ambiente, né? Passam a absorver determinados conceitos que são presentes. Quando o espiritismo faz a caridade, evidentemente ele sabe que está beneficiando um espírito que está no estado de provação. Verdade. Né? Então existe uma teoria toda que serve de arcabouço para a prática doutrinária. Então existem diversos desses aspectos que o meu trabalho vai respondendo. Que você fala são os fatores que motivam, é isso? Isso, é porque a gente costuma dizer academicamente que a própria motivação é um fenômeno que parte de dentro para fora, né? A pessoa se motiva para alguma coisa, né? Agora o fator motivante pode ser externo, alguma coisa que lhe chame a atenção e que desperte o seu interesse ou atenção. Então, aí eu pergunto a você, eu consigo converter alguém? Porque as pessoas não tem essa máxima, né? Que as pessoas ninguém vai conseguir me converter. E eu não consigo converter ninguém. As pessoas elas têm que partir de dentro. Mas se tem um fator que vem de fora, será que eu consigo? Não que eu queira, mas porque tem isso, né? As pessoas têm uma preocupação de não quererem ser convertidas, né? Mas eu acho que aqui nesse trabalho mostra bem que o interessante é que a gente conheça tudo sem o preconceito de estar sendo convertido, né? Eu acho que o seu trabalho mostra isso, porque estuda, né, um processo que o ser humano vive naturalmente. Veja bem, é que nós estamos no Brasil, e o Brasil tem uma concepção bastante democrática quanto à liberdade de pensamento. Sim. Pelo menos dentro desse contexto que a gente conhece. Mas existem, evidentemente, muitos povos no mundo que só existe para eles uma única opção. Certo. E essa única opção, ela é excludente das demais, absolutamente excludente das demais. A ponto de você enxergar outra coisa ou tentar se aproximar de outra coisa, você perde completamente o mundo em que você vive. Certo. Isso era mais comum antigamente, mas ainda costuma ser comum em muitas áreas da humanidade. Então, eu posso converter alguém, eu posso converter alguém. Existem diversos processos para você fazer as pessoas mudarem de opinião, né? Agora, eu acho que o fator da aproximação voluntária é muito forte nesse processo. A maioria das pessoas que nascem no lar católico são católicas até onde aquela situação familiar ou de acomodação social, ou mesmo de imposição da família, ela permanece. Sim. E às vezes, por um certo sentido de comunidade, ou de acomodação, vamos chamar melhor, a pessoa não muda mesmo entendendo, como eu disse para você, eu acredito na reencarnação, eu prefiro ir na igreja todo dia aos domingos, né? Porque entende que aquele ambiente ele é mais satisfatório, né? Cada religião ela serve de destinação e de ambiente de satisfação para cada uma das pessoas.
Certo, então eu acho que agora a gente vai, eu vou deixar também uma outra questão para você, né? Porque você disse que você deixou o seu trabalho baseado em 3 fatores principais. Uhum. Aí eu quero saber por quê. São a crença nos princípios espíritas, pela obtenção de cura espiritual dos males físicos e mentais e por imposição de fatores pessoais. Aí eu quero entender isso também, tá certo? Uhum. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre uma tese de doutorado em Ciências da Religião, que tem como título A Conversão ao Espiritismo no Brasil. E quem está falando sobre esse trabalho é José do Carmo Rodrigues, o seu autor. Bom, Rodrigues, aquela questão que eu deixei para você. Você escolheu 3 fatores que você considerou interessantes, importantes para esse processo do seu trabalho, né? Eu queria entender por que esses 3, né? A crença nos princípios espíritas, pela obtenção da cura espiritual dos males físicos ou mentais e por imposição de fatores pessoais, né? Que inclui aí uma mudança na maneira de pensar, enfim. Por que esses 3, né? Primeiramente, como é uma pesquisa que verifica mudanças de pessoas que vieram de outras religiões para o Espiritismo, evidentemente eu tenho que estudar a maior frequência de casos em que essas pessoas entraram em contato com o Espiritismo. Certo. Né? Isso, desde um certo tempo, a maioria das pessoas toma conhecimento do Espiritismo através de fenômenos de médiuns famosos, né? Principalmente na área de cura, que emociona bastante as pessoas. Esse é um ponto bastante forte. Forte, não é? A outra coisa é que a literatura espírita tem se tornado tão presente, né, na vida do brasileiro, né? Você vê as pessoas lendo os romances variados de diversos autores, né, e ali tomando conhecimento de diversos princípios. Sim. Então, evidentemente, essa entreface entre o espiritismo, através dessa literatura, com esse público que o observa, é um outro fator que eu sou obrigado a elencar, porque, evidentemente, muita gente toma conhecimento do espiritismo através dessa literatura. Certo, né? certo. E o terceiro fator é quase que uma barbada, né? As pessoas tendo problemas espirituais ou problemas pessoais ou novos níveis de consciência de si mesmo, procuram soluções nas teorias que estão disponíveis. E uma das teorias que hoje parece convencer razoavelmente bem é a teoria espírita, né? Tanto o problema do sofrimento que aflige muitas pessoas, como o próprio porquê da vida, o destino das pessoas e assim por diante. Então, acho que esse foco nos 3, embora eu tenha lá 18, como você viu, né? Mas é que dentro do trabalho acadêmico a gente fornece algumas hipóteses mais fortes para tentar confirmá-las ou, pelo resultado do trabalho, desconfirmá-las. Né? Certo. Porque quando a gente está numa situação de muita dificuldade, a gente faz qualquer coisa para resolver. E aí, às vezes, a gente descobre o caminho. Exatamente. Né? Não que o espiritismo seja melhor do que outras religiões, mas às vezes é o nosso caminho, né? E também quando a gente conhece, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai conhecendo os processos da vida, a gente vai se encaminhando de uma forma diferente, né? E o Espiritismo nos ajuda muito, porque ele nos dá esse processo da vida lá, da vida cá, né? Dessa ida e vinda, né? É muito bom. Inclusive esse aspecto do amadurecimento das pessoas, a gente pelo menos estuda pelo depoimento dos espíritos, que muitos desses espíritos, antes de reencarnar, comparecem a diversas reuniões espíritas, a muitos cultos que estão no lar com familiares, para amadurecer certas tendências que ficam presas ao seu subconsciente, para que quando reencarnados reconheçam essas coisas com mais facilidade. Tem aquela pessoa que passa dentro do centro espírita ou na frente do centro espírita e se sente atraído por qualquer coisa. Né? Uma reminiscência, uma coisa interior que chama a atenção à memória que ela está gravada nela e que foi ali propositadamente inserida para que ela com mais facilidade ingressasse na doutrina espírita. Que ela não sabe explicar, mas ela vai, né? Não sabe explicar, mas ela acaba seguindo. Né? Então, aí como que é esse processo desse seu trabalho? Como que você realiza? A gente pode participar dele? Então, com certeza. Aliás, eu preciso dessa participação. Né?
O trabalho acadêmico, ele é feito, é construído através de um projeto. Esse nível de doutorado é bastante assim. Através de um projeto em que você esquematiza tudo aquilo que você pretende fazer para desenvolver um tema, né? Então, existe um arcabouço teórico em que é feito através do estudo de diversos pensadores a respeito daquele assunto, né? E para apoiar aquele seu argumento, no meu caso, eu tenho uma pesquisa de campo, em que eu faço perguntas às pessoas que vieram de outras religiões ao Espiritismo, para que elas reconheçam, sejam conduzidas através daquelas perguntas, a identificar os motivos pelos quais se tornaram espíritas. Certo. Evidentemente, na análise final desse trabalho, colhendo o depoimento de todos, eu terei, então, facilidade de entender a maioria das motivações, um dos fatores motivacionais que levam as pessoas a vir para o Espiritismo. Isso pode ser no Brasil todo, né? Isso aí, a pesquisa é para o Brasil, para o caso brasileiro, né? Aliás, em função disso é que eu preciso, nessas respostas, da participação de pessoas de todo o Brasil. Sim. Porque o Brasil tem uma diversidade religiosa muito grande, né? Então, e essas diversidades religiosas influenciam nos motivos da conversão. Então, me ajudariam todos que fizessem que respondessem essas pesquisas de todo lugar do Brasil. Então, e a gente vai ter, então, depois acesso a esse trabalho? Sim. Sim. Assim como todo trabalho científico e acadêmico, e eu penso bastante assim, né, deve ser divulgado, né? Então, esse trabalho ficará à disposição de todos. Eu tenho recebido até muitas pessoas que têm respondido à pesquisa, né? Olha, eu gostaria de ter noção desse trabalho, isso vai ser exposto, vai ser anunciado, conto com a participação de diversos órgãos de divulgação para poder tornar acessível o resultado desse trabalho. Quem sabe um livro, né? Aí você volta aqui trazendo um livro, né? Seria... Quem sabe. Não é incomum teses se transformarem em livros, né? Espero que isso aconteça com o meu. Vamos dar o site para as pessoas entrarem? Sim. O site é um site de pesquisa, www.surveymonkey.com. Esse é o site. Para encontrar a minha pesquisa, escreve o link do site, /S de survey, /espiritismo_conversão. Muito bom, porque aí eu vou participar dessa Poxa, pesquisa. Que bom. Assim, quanto mais opiniões nós tivermos, melhor chegaremos a essa conclusão. Porque é uma coisa interessante, né? Até para a gente saber por quê. Eu tenho meu motivo, eu sou uma convertida, então eu vou poder passar o meu motivo, enfim, responder isso. E verificar em que medida as suas motivações se assemelham à motivação de muita gente no Brasil. Muito bom. É um estudo que se pretende ser inédito, né? E pretende fornecer subsídios para outras pesquisas. Por isso que pedimos a paciência dos respondentes, leva 10, 12 minutos no máximo para responder, né? E o foco é sempre direcionado da identificação do perfil. Então, quando se pergunta a idade, não é uma curiosidade, vamos dizer assim, não é uma coisa só de curiosidade. Eu preciso estabelecer o perfil. Quem está respondendo tem essa idade, se converteu por esse motivo, mora em tal região e assim por diante. A gente agradece muito a sua participação e a gente espera reencontrá-lo com o livro. Poxa, com certeza, se Deus quiser, tá certo? Muito obrigado a vocês, Hilda, muito obrigado aí à direção da TV Mundo Maior e a paciência aí daqueles que me ouviram, porque ouvir a Hilda é sempre uma satisfação. Né? Muito bom. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva para a gente. repensar@tvmundomaior.com.br. Hoje nós falamos da tese A Conversão ao Espiritismo no Brasil, que está sendo realizada por José do Carmo Rodrigues. Nós temos um encontro na próxima semana. Até lá!